Poucas produções televisivas conseguiram conquistar o público de forma tão duradoura quanto A Feiticeira. Misturando humor, fantasia e situações familiares, a série transformou personagens simples em ícones da cultura popular. Durante anos, espectadores acompanharam as aventuras de Samantha, uma bruxa que desejava levar uma vida comum ao lado de seu marido mortal, Darrin Stephens. Por trás das histórias divertidas e dos momentos mágicos, existiam desafios reais enfrentados pelo elenco e pela equipe de produção. Os bastidores guardavam histórias de superação, dificuldades pessoais e decisões que influenciaram diretamente o rumo da série. Entre todas elas, nenhuma despertou tanta curiosidade quanto a inesperada saída de Dick York, o ator que deu vida ao primeiro Darrin Stephens. Sua ausência gerou dúvidas durante décadas, mas a verdade revelou uma história profundamente humana. A trajetória de Dick York, antes da fama. Antes de conquistar milhões de espectadores, Dick York já construía uma carreira sólida no cinema e na televisão. Seu talento natural, combinado com uma presença carismática diante das câmeras, permitiu que participasse de diversas produções importantes da época. Ao longo dos anos, ele se destacou em séries dramáticas e projetos que demonstravam sua versatilidade como ator. Sua reputação crescia constantemente, e tudo indicava que sua carreira seguiria um caminho promissor. Quando recebeu o convite para interpretar Darrin Stephens, encontrou o papel que o transformaria em um rosto conhecido em inúmeros lares. O personagem exigia equilíbrio entre humor, sensibilidade e reações convincentes diante dos acontecimentos mágicos provocados por Samantha. York executou essa tarefa com tanta naturalidade que rapidamente se tornou uma peça essencial do sucesso da produção. O acidente que mudou tudo. Muito antes de os problemas aparecerem durante as gravações da série, um episódio marcante já havia alterado o rumo da vida de Dick York. Durante as filmagens de um longa-metragem, ele sofreu uma séria lesão nas costas em uma cena fisicamente exigente. O acidente provocou danos permanentes que o acompanhariam pelo restante de sua vida. O que inicialmente parecia um problema temporário, acabou se transformando em uma condição crônica extremamente dolorosa. Apesar do sofrimento, York continuou trabalhando e procurou seguir sua carreira normalmente. A determinação em não interromper seus compromissos profissionais fez com que ele suportasse dores constantes durante anos. Entretanto, a persistência do problema começou a afetar sua qualidade de vida e sua capacidade física, criando desafios que se tornariam cada vez mais difíceis de ignorar. O sucesso de Darrin Stephens, quando A Feiticeira estreou, rapidamente se tornou um fenômeno de audiência. Grande parte desse sucesso vinha da química entre Elizabeth Montgomery e Dick York, cuja dinâmica transmitia autenticidade e leveza. O público se identificava com Darrin, porque ele representava alguém comum tentando lidar com situações extraordinárias. Sua relação com Samantha gerava momentos divertidos, emocionantes e inesquecíveis. A interpretação de York trouxe humanidade ao personagem. Mesmo cercado por magia, ele mantinha reações genuínas que ajudavam os espectadores a se conectarem com a história. Sua presença era tão importante que muitos fãs passaram a enxergar o ator e o personagem como praticamente inseparáveis. Durante vários anos, ele ajudou a consolidar a série como uma das produções mais populares da televisão americana. A luta, silenciosa,
contra a dor. Enquanto o público via um ator sorridente e carismático na tela, a realidade nos bastidores era muito diferente. As dores causadas pela antiga lesão tornavam-se cada vez mais intensas. Para conseguir cumprir a agenda de gravações, York passou a depender de tratamentos médicos e medicamentos para controlar o desconforto físico. O esforço para continuar trabalhando exigia enorme resistência emocional e física. Colegas de elenco e membros da produção frequentemente ajudavam o ator durante as filmagens. Algumas atividades simples tornaram-se difíceis, e sua mobilidade passou a ser limitada em determinados momentos. Mesmo diante dessas dificuldades, ele fazia o possível para manter o profissionalismo e não comprometer o andamento da série. Sua dedicação demonstrava o compromisso que tinha com o trabalho e com o público que o acompanhava semanalmente. A difícil decisão de deixar a série, com o agravamento dos problemas de saúde, chegou um momento em que Dick York já não conseguia continuar desempenhando suas funções normalmente. O desgaste físico atingiu um nível que tornou impossível sustentar o ritmo exigido pelas gravações. Após um episódio particularmente preocupante relacionado à sua saúde, ficou claro que era necessário se afastar. A decisão foi dolorosa tanto para ele quanto para a equipe da produção. A saída ocorreu de forma repentina aos olhos dos espectadores, que ficaram surpresos ao ver outro ator assumindo o papel de Darren Stephens. Na época, poucas informações foram divulgadas publicamente, o que contribuiu para o surgimento de inúmeras especulações. Somente anos depois, muitos fãs compreenderiam a verdadeira razão por trás daquela mudança tão significativa: a chegada de um novo Darren. Com a ausência de Dick York, os produtores precisaram encontrar rapidamente uma solução para manter a continuidade da série. Foi então que outro ator assumiu o papel principal. A substituição representou um enorme desafio. Embora o novo intérprete tivesse talento e experiência, conquistar a aceitação do público não era uma tarefa simples. Muitos espectadores estranharam a mudança e sentiram falta da versão original do personagem. Ainda assim, a produção seguiu em frente e conseguiu manter a série no ar por mais algumas temporadas. A troca tornou-se um dos momentos mais comentados da história da televisão e permanece como um dos exemplos mais conhecidos de substituição de elenco em séries de sucesso. Elizabeth Montgomery e seu papel inesquecível. Enquanto os desafios envolvendo Dick York aconteciam, Elizabeth Montgomery continuava sendo o coração da série. Sua interpretação de Samantha conquistou o público pela mistura de charme, inteligência e sensibilidade. Curiosamente, antes mesmo de iniciar o projeto, ela chegou a considerar a possibilidade de deixar a carreira artística. Felizmente, decidiu continuar trabalhando e acabou assumindo o papel que definiria sua trajetória profissional. Ao longo dos anos, demonstrou enorme dedicação ao programa. Mesmo enfrentando desafios pessoais e mudanças em sua vida particular, manteve o compromisso com a personagem e ajudou a transformar Samantha em uma das figuras mais amadas da televisão. Seu talento foi fundamental para o sucesso duradouro da produção. Bastidores, criatividade e desafios. Além das histórias exibidas na tela, os bastidores da série eram marcados por criatividade constante. A equipe frequentemente precisava encontrar soluções engenhosas para lidar com limitações orçamentárias e situações inesperadas. Figurinos eram reaproveitados, cenários eram adaptados
e diversas decisões criativas ajudavam a manter a qualidade da produção sem grandes excessos financeiros. A convivência entre os integrantes do elenco também contribuiu para o ambiente positivo que caracterizou boa parte da trajetória da série. Amizades genuínas surgiram durante as gravações e ajudaram a fortalecer a química vista pelos espectadores. Esses elementos demonstram que o sucesso de A Feiticeira não foi resultado apenas de efeitos especiais ou roteiros criativos, mas também do empenho coletivo de muitas pessoas. Os anos finais de Dick York. Após deixar a televisão, Dick York enfrentou um período extremamente difícil. Os problemas de saúde continuaram presentes e impactaram diversas áreas de sua vida. Mesmo diante das adversidades, ele procurou reconstruir sua trajetória e encontrou propósito em causas sociais. Demonstrou grande preocupação com pessoas em situação de vulnerabilidade e dedicou parte de seu tempo a iniciativas voltadas para ajudá-las. Sua história passou a refletir não apenas os desafios enfrentados por um artista, mas também a capacidade humana de encontrar significado mesmo em momentos difíceis. Embora tenha enfrentado limitações físicas consideráveis, nunca perdeu completamente o desejo de contribuir positivamente para a vida de outras pessoas. O legado de uma história de superação. Décadas depois do fim da série, a trajetória de Dick York continua emocionando admiradores ao redor do mundo. Sua vida revela muito mais do que a história de um ator que precisou abandonar um papel de sucesso. Ela mostra a realidade de alguém que enfrentou dores constantes, desafios profissionais e dificuldades pessoais, sem perder totalmente sua dignidade e perseverança. Sua contribuição para a televisão permanece viva na memória dos fãs, enquanto seu exemplo de resiliência continua inspirando novas gerações. Da mesma forma, A Feiticeira segue sendo lembrada não apenas pela magia e pelo humor, mas também pelas pessoas talentosas que ajudaram a transformá-la em um clássico atemporal. Por trás das risadas e dos encantamentos, existiam histórias reais de coragem, dedicação e humanidade que continuam tocando o público até hoje. Top of Form, Bottom of Form.